tá? Ok. A segunda questão que a gente ficou debatendo um pouquinho é a segunda questão, porque eu estava tentando fazer da mesma forma como eu fiz da lista, a forma de resolver ela, porque aparentemente são muito semelhantes, só que sempre estava dando um número menor na minha, nunca batia os números das alternativas. Tudo bem. Vamos lá para a segunda questão. Journal, paper, formato ok. Tá. Você lembra do enunciado? Sim, eu falo ou eu coloco no chat? Se você puder falar é melhor, viu? Que aí eu Ok, vou ouvindo. ok. Já botaram aqui. Massa. Colocaram aqui. Considere uma mesa circular onde se deseja Eu tô acomodar. vendo, viu, Ótimo, Mariana? ótimo, ótimo. Tá. Considera a mesa circular onde se deseja acomodar 6 rapazes e 4 moças em cadeiras não numeradas. Tá? Então, mesa circular, eu quero acomodar 6 rapazes e 4 moças em cadeiras não numeradas. A disposição deve ser feita de maneira que nenhuma das moças fique sentada ao lado de outra. De quantas maneiras distintas podemos organizar os lugares na mesa sob essas condições? Tá? Então, eu tenho 4 moças para colocar, digamos assim, chamar aqui moça 1, moça 2, moça 3, moça 4, tá? E eu tenho que colocar os 6 rapazes, né? Tá? Então, a primeira observação é que eu tenho que colocar um rapaz em cada espaço desse, né? Porque as moças não podem sentar juntas. Melhor colocar os rapazes. Ok. Melhor começar com os rapazes. Aí, obrigatoriamente, eu vou separar as moças, tá? Então, eu começo com rapaz 1, rapaz 2, rapaz 3, rapaz 4, rapaz 5 e rapaz 6. Tá? Vejam, quando eu coloco os rapazes, eu vou fixar o rapaz 1 aqui, tudo bem? E aí eu vou permutar os outros rapazes, tá certo? Cada permutação que eu fizer dos outros 5 rapazes vai me dar uma configuração diferente do círculo. Vocês concordam? Porque o rapaz 1 está fixado. Tá ok? Beleza. Então, ok, eu vou perguntar, eu vou fixar o primeiro rapaz, tá? E eu tenho 5 fatorial permutações para os outros rapazes, tá? Isso é o número de maneiras que eu posso distribuir os 6 rapazes no círculo, tá? Agora, para cada distribuição dos rapazes, eu vou colocar as moças, tudo bem? Qual é a regra que eu não posso... Qual é a regra que eu tenho que cumprir? Eu não posso colocar 2 moças juntas, tá? Eu não posso. Então, eu tenho 6 lugares, eu tenho que colocar as 4 moças nesses 6 lugares, tá? Então, eu vou ter, para cada... Eu tenho que escolher os 4 lugares que as moças vão ocupar. Eu não posso botar, por exemplo, 2 moças aqui, tá? São elas conjuntas, tá bem? Ok, então bota aqui os lugares com as moças, tá? Então, eu tenho esse número de maneiras de escolher os lugares com as moças, tá? Tudo bem? Agora, para cada escolha que eu faço dos lugares, dos 4 lugares, eu tenho essa maneira, mas eu poderia ter outra, né? Eu poderia tirar esse e colocar aqui, tá? Para cada escolha que eu faço, eu tenho que distribuir as moças, tá? E aí eu vou colocar as moças de 4 fatorial maneiras, concorda? Por exemplo, se eu botar a moça 1 aqui, a moça 2 aqui, a moça 3 aqui e a moça 4 aqui, isso é diferente de trocar 3 com a 4. Tudo bem? Ok. Quanto é que isso dá? 120 vezes 24 vezes 6 escolhe 4, vai dar 6 fatorial, 6 vezes 5, né? Dividido por 2 fatorial, né? Porque é 6 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 5 vezes 2 fatorial. Isso dá 120. Isso está nas opções? Tá. Então, essa questão vai ser anulada. Durante a monitoria, o monitor falou que realmente eles iam anular a questão, porque não estava correto. Porque ele fez essa questão da monitoria e deu a mesma coisa. Tá bom. Isso é um bom sinal, né? Bom sinal. Essa e a quinta questão vão ser anuladas, as duas. Ui, que coisa horrível. Me desculpem, tá? Tá ótimo? Realmente, Max, realmente isso é triste, tá? Vejam, o objetivo aqui é vocês entenderem que tipo de coisa vocês estão estudando, né? E treinar esses problemas. Tá, mais perguntas, pessoal? Mais perguntas? Não? Não? Tá bom. Então vamos lá. O professor, Oi, diga. o senhor pode fazer a generalização do primeiro lema de Kaplansky? Posso, sim. Você quer que eu enuncie? Precisa não. Vamos lá.
Então, o que é que o lema de Kaplanski fala, né? O lema de Kaplanski, ele calcula, você tem um conjunto de 1, 2, 3, até N, e você tem um subconjunto A contido nesse conjunto. Você diz que ele é um P subconjunto, se o número de elementos deles é P. O número de elementos de A é P, tá? E você quer contar, bom, primeiro, quantos subconjuntos com P elementos existem dentro de um conjunto com N elementos? Tá? Essa é a primeira pergunta, que não é do lema de Kaplan, né? Então, o número total de subconjuntos. Qual é, pessoal? Com P elementos. N menos P mais 1 escolhe P. Esse é o lema de Kaplanski. Esse é o Então, lema de Kaplanski. Mas o número total de subconjuntos com P elementos é quanto? Ah, tá. Eu comecei 2AN. Esse é o número total de N subconjuntos. escolhe P mais 1. Ele escolhe P. Escolhe P. N escolhe P. Ah, tá. Esse é o número de subconjuntos com P elementos num conjunto de N elementos, tá? Não esqueçam isso, pessoal. Isso aí é a definição de N escolhe P. É o número de subconjuntos com P elementos em um conjunto com N elementos, certo? Beleza. O lema de Kaplanski não fala desse número, né, somente. Ele fala do número, ele fala da quantidade de subconjuntos com P elementos, sem elementos consecutivos. Sem elementos consecutivos, tá? Isso a gente chamou de FNP, não é isso? Isso aqui foi calculado como N menos P mais 1 escolhe P, correto? Tá legal. Como é que a gente chegou nisso, pessoal? Como é que a gente chegou nisso? Se olhar lá a aula anterior, né, do lema de Kaplanski, você vai ver que a gente chegou nisso como, né? A gente... tá. Como é que é a prova desse lema? Alguém lembra? Isso distribuiu zeros e uns. Aí, Zeros e 1. Isso. Aí colocou uma certa quantidade P de zeros e encontrou que foram criados N menos P mais 1 espaços entre os zeros. Aí... Tá, perfeito. Agora eu tô lembrando. Valeu. Foi Então, só... na verdade, você está querendo o quê, né? Você está querendo determinar quem é o seu subconjunto. Isso. 1, 2, 3, até o N. Então, você vai usar o truque, que a gente chamou de vetor característico, que é colocar uma lista de zeros e uns. Onde tiver 1, você diz que ele está no conjunto, que você está querendo contar, escolher. Onde tiver 0, né, ele não está no conjunto, correto? Pronto. Então, eu vou primeiro colocar os zeros. Né? Como eu tenho P1s para colocar, porque eu sei que eu tenho que fazer um conjunto com P elementos. Então, se eu botar um aqui, eu estou botando o 2 e o 3. Então, eu vou botar P1s, né? Botar P1s, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é botar os zeros. Então, eu tenho N menos P zeros para colocar, tá? Então, uma vez que eu coloco os zeros, né? Quantos lugares eu abro? N menos P mais 1. N menos P zeros corresponde a N menos P mais 1 lugares, ok? Se eu botar um zero só, eu tenho 2 lugares. Se eu botar 2 zeros, eu tenho 3, e aí vai. E agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar os uns, que eu vou representar por traços, né? Eu não preciso botar uns em todos os lugares, na verdade eu nem consigo às vezes, eu tenho P1s para colocar, e como eu não quero ter números consecutivos, 2 e 3, né? Eu não vou colocar uns consecutivos também. Eu não vou colocar 2 uns em um mesmo espaço. 2 uns em um mesmo espaço. Então, eu botei os zeros, N menos P zeros, que originaram N menos P mais 1 lugares. E agora eu vou colocar uns, respeitando o fato que eu não vou colocar 2 uns no mesmo espaço. Tudo bem? Como eu tenho N menos P mais 1 espaços, eu tenho que escolher P deles, né? Então, Fn, está provado que FNP é N menos P mais 1. Eu tenho que escolher P deles para colocar os uns. Tudo bem, pessoal? Tá. Pode repetir, professor, que eu não peguei direito, não. Por que você não entendeu? Você tem que assistir minha aula sobre isso. Você já assistiu minha aula sobre isso? Sim. E o que é que você não entendeu? É porque, nesse caso, você meio que inverteu a função do 0 e do 1, aí na contagem, nessa... Me conta o que a gente está querendo fazer. Qual é o nosso Não objetivo entendi. aqui? Oi? Não entendi também. Se você não entender o que a gente está querendo fazer, você não vai entender mais nada. O que é que o lema de Kaplanski fala? O primeiro? Sim, a gente está falando do primeiro, porque a pergunta... Quem foi que perguntou?
Fui eu. Foi você, Ele né? quer que a gente Como é seu conte nome? com Renato. Renato. Então, a sua pergunta foi, como é que a gente generaliza o lema de Kaplanski? Não foi essa? Sim. Então, a primeira coisa para a gente generalizar qualquer coisa é entender ela. Tudo Mas bem? nesse caso aí, você está contando o subconjunto sem elementos consecutivos, Exatamente. considerando que o primeiro e o último são vizinhos ou não ainda? Não, eles não são vizinhos. Ainda não, né? Não. Esse é o primeiro lema de Kaplanski. Eles não são vizinhos, tá? E aí, você entendeu, primeiro, o que é que o lema de Kaplanski conta? A quantidade de subconjuntos que não tem elementos consecutivos. Tudo bem? Sim, Isso você entendeu, né? sim, Beleza. Agora você entendeu a prova do lema de Kaplanski? sim. Entendeu, né? Também, né? Entendi. Porque vai ter n menos p zeros, que vai virar n menos p mais um espaço para colocar um. Aí eu só Exato. posso colocar um em cada n menos p mais um lugares. Beleza, exatamente. Agora, para a gente acabar aqui e tá garantido que está todo mundo na mesma página. Por exemplo, quando n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando n igual a 8 aqui, né? Que eu tenho 8, uma sequência com 8 elementos. Que conjunto isso aqui geraria? Sem elementos consecutivos. Eu tenho aqui uma sequência de zeros e uns, tá? Cada sequência de zeros e uns eu correspondo a um subconjunto do conjunto de 1 até n. 2, 5. Exatamente, 2, 5, tá? Então, acho que você entendeu bem como é que prova o lema de Kaplanski, porque para todas essas sequências de zeros e uns, eu associo um subconjunto do conjunto de 1 até n, beleza? E a brincadeira é que eu não vou ter uns consecutivos, então eu não vou ter uns no mesmo espaço. Isso aqui é proibido, que eu acabei de desenhar, tudo bem? Eu tiro esse 1 aqui, tudo bem? Sim. Agora vamos para a generalização. Vamos pegar, por exemplo, k igual a 2, tá? O que é que significa k igual a 2? É que eu tenho que ter pelo menos espaços de duas vagas, né? Para um espaço de dois elementos entre elementos do conjunto, tá? Por exemplo, ainda nesse caso de n igual a 8 e p igual a 2, eu teria que ter, tipo, sei lá, se eu botar o 1, eu não posso colocar o 2 nem o 3. Eu posso colocar o 5. Tudo bem, isso aqui é um conjunto possível. Outro conjunto possível é colocar o 1 e o 4. Isso aqui é possível também. Mas o 1, 3 não é permitido. Entre dois elementos do meu conjunto tem que ter um espaço de pelo menos 2, tá? Tá claro? Tudo bem? Beleza. Então, como é que você pode proceder nesse caso? Usando essa ideia aqui do primeiro lema de Kaplanski, como é que você estenderia para esse caso com k igual a 2, com um espaço de dois elementos? Eu vou dar a ideia para vocês pensarem, tá? Mas isso não é algo, digamos assim, tão importante. Inclusive, esse lema de Kaplanski já é um lema combinatório mais sofisticado, tá? Eu queria que vocês focassem nas coisas básicas, tá? Esse lema de Kaplanski que a gente viu, mas não é algo tão, digamos assim, importante. Números binomiais é muito mais importante, tá? E ainda mais a generalização desse lema de Kaplanski, que vai ser menos foco ainda, tá? Então vamos lá. Uma ideia seria o seguinte: ao invés de eu analisar, eu boto n menos p zeros, tá? Eu posso fazer o seguinte: agrupar os zeros em 2, tá? Por quê? Porque quando eu agrupo os zeros em 2, se eu botar, por exemplo, se eu agrupar em 2 aqui, tá? N igual a 8, eu abro, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Tudo bem? Se eu botar um aqui e botar outro um aqui, ele automaticamente vai respeitar a minha condição, concorda? Então, ao invés de eu colocar os zeros individualmente, eu agrupo eles em bloquinhos de 2 e coloco lá. Tudo bem? Tá claro? Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou começando com n menos 2p, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem nisso, senão a gente vai ficar bastante tempo aqui. Eu queria ter muita coisa para falar hoje, tá? Mas só para deixar claro para vocês aí que isso é uma coisa, digamos assim, que nesse momento não é tão importante. Tem que focar nas coisas mais básicas, tá? Tudo bem, Renato? Depois a gente pode falar Tudo. mais, uma aula de exercício. Vamos começar a aula de hoje, as novidades. Você tem alguma outra coisa para falar? Não? Tá, então bora para a aula.